Shalom. Hoje a gente decidiu, como falei lá na página, fazer num ambiente fechado para que a imagem, a qualidade seja boa assim e o áudio bom, porque como é uma ministração muito importante que há bastante tempo a gente tem se preparado para fazer e muita gente tem pedido, a gente sempre fala que não vai fazer as coisas de qualquer jeito, né? Tipo, só porque vocês pediram, vamos fazer. E para que assim houvesse um registro mais perene, um registro assim de melhor qualidade de áudio, para que fique como um documento mesmo, a gente decidiu gravar num ambiente fechado. Bom, e o que é esse tema tão importante que muita gente tem dificuldade? É Atos 15, porque Atos 15 é um capítulo que... Por que é difícil o entendimento? Porque o entendimento que as pessoas têm de Atos 15 é baseado numa tradição que já vem sendo construída erradamente há 1800 anos. Então as pessoas não têm culpa assim primária de entender errado esse capítulo. Elas entendem errado justamente porque o bisavô dela entendeu errado, o avô, o pai e assim vai. Então, só para que a gente entenda, qual que era o caso, qual que era a questão desse capítulo? Como a gente já vem falando, Jesus, ele morreu lá pelo ano 29 da Era Comum, né? Então, esse acontecido se deu mais ou menos no ano 50, ano 51. Ou seja, mais ou menos uns 20 anos depois que Jesus morreu. E 20 anos depois que Jesus morreu, a maioria dos apóstolos, eles ainda estavam vivos, dos discípulos. Então, assim, era uma data próxima da morte de Jesus, para a história. 20 anos é pouco, Muitos dizem que uma geração tem mais ou menos 40 anos, então seria metade de uma geração. E o que acontece? Depois que Jesus morreu, a pregação ela se estendeu aos gentios. E depois que se estendeu aos gentios, houve assim uma questão central de como deveria ser essa propagação do evangelho aos gentios. E algumas coisas a gente tem que pontuar antes de ler o capítulo 15. Como, por exemplo, gentios. Qual que era o conceito de gentios para a época? Ao contrário do que alguns vão dizer que era só não-judeus, não é isso. Porque era isso e mais alguma coisa. Eles eram não-judeus e pagãos. Tanto que Paulo, nas cartas dele, tem uma parte que ele fala... que ele diz assim, nós, em Gálatas 2, Gálatas 3, ele diz, nós somos judeus na carne, não somos gentios como os pecadores, porque ele estava falando de que não eram judeus e eram pagãos. Então, não tem nada a ver o gentil de hoje, que é o dito não judeu, que o judeu chama de goim, o das nações, não tem nada a ver com o gentil da época, porque o gentil da época ele era pagão, e nós, pela média assim, nascemos cristãos, ou pelo menos temos algum contato com os ensinos cristãos durante a vida, então não tem nada a ver com os cristãos, com os pagãos da época, os gentios. Dito isso, havia uma dificuldade deles conseguirem emplacar a pregação aos gentios, que eram quem? Os não-judeus e mais pagãos, da forma que era conhecida, porque o Evangelho, todas as Escrituras, elas foram escritas por judeus, compreendendo assim como israelitas, e nunca foram instrumento de proselitismo, ou seja, de conversão das pessoas.
sempre foi um texto religioso muito restrito à comunidade judaica. Então, havia essa dificuldade em como eles lidariam com os gentios. E o que acontece? Esse capítulo, ele se dá por toda uma questão que eu estou fazendo uma introdução e não é nada de fictício, porque no decorrer do capítulo vocês vão ver que é exatamente isso. O que acontecia? Havia uma fração de discípulos de Jesus, né? Discípulos de Jesus, depois que ele já havia morrido, que eram da seita dos fariseus. E os fariseus, eles eram estritos cumpridores da lei, mas eles também tinham o que hoje o judeu ortodoxo tem, que é crer na tradição dos anciãos, na dita Torá oral, né, na lei oral que eles falam. Então, né, o próprio Jesus faz uma crítica aos muitos talheres que eles usavam, bacias, panelas, lavagem de mão e uma série de outras situações que não eram bíblicas, mas eles acrescentavam a Bíblia. E até em Mateus 11 ele diz, quando ele diz assim: vinde a mim todos que estão, né, pesados, cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Porque ele estava querendo dizer que o fardo que os fariseus colocavam, essas muitas coisas além da Bíblia, eram tão mais pesados do que os mandamentos de Deus que ninguém poderia carregar. E parte desses fariseus, como o próprio Paulo era, se converteram. E o mais interessante é que o pessoal lê geralmente Atos 15 tão rápido, tão depressa, tão de qualquer jeito, que nem perde esse detalhe, que o próprio texto fala que alguns da seita dos fariseus creram. E o que acontecia? A seita dos fariseus, ela acreditava que para um prosélito, para um convertido à seita dos fariseus, não judeu, ele deveria fazer o quê? Primeira coisa, base, assim, circuncidar e guardar a lei de Moisés inteira, né? A Torá, né, como o judeu fala, guardar ela inteira. E aí a questão estava sobre salvação. Será que o gentio precisaria ser circuncidado e guardar a lei inteira para estar salvo? Esse era um ponto que quem colocava eram os da seita dos fariseus. E aí, uma outra facção dentro dos discípulos de Cristo tiveram um outro entendimento. Então, o capítulo de Atos 15, ele estava justamente nesse meio termo, entre uma parte dos fariseus que creram e queriam impor o jugo, né, completo da seita dos fariseus, adicionando Cristo, e outra que tinha um entendimento diferente. Então, nisso a gente vai ler corrido e depois eu quero pontuar algumas coisas. Então, preste atenção. Essa introdução para que a gente entenda que nada está diferente do que eu disse aqui. Bom, Atos 15, a partir do versículo 1, diz assim: então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então percebam, no primeiro verso já fala de salvação, que é questão de salvação. Certa vez eu tive uma discussão com um calvinista e ele dizia que o capítulo 15 de Atos não era sobre salvação. Mas é essa leitura pouco comprometida da palavra, sortida, que eles pegam versos soltos, que a gente vem para desmistificar. Então o primeiro verso já diz que era questão de salvação. E eles desceram da Judéia, porque a Judéia era mais alta. Então eles desceram para o território mais baixo. Versículo 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão, ou seja, né, grande discussão, e contenda entre eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Qual questão? A questão que o versículo 1 elucidava, né? Se era lícito que os gentios circuncidassem e guardassem toda a lei de Moisés.
E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Então, toda vez que eu falar gentio, vocês pensam que era não judeu e era de tradição pagã, tá? E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e pelos anciãos, e lhe anunciavam quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. E percebam no 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister, ou seja, que era interessante circuncidá-los, né, os gentios, e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. E quando eles falavam guardasse a lei de Moisés, era a lei toda, porque a lei, ele está falando como um conjunto, uma unidade, sabe? Uma coisa completa, não parte da lei. Ele não disse assim que eles guardassem certa parte da lei, mas a lei, né, inteira. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Então vocês vão pensando, né? Lembra que o conceito de igreja é ajuntamento de pessoas. Então, o que era igreja? Uma eclésia no grego, carral no hebraico. Era um ajuntamento de pessoas. Então, por isso que quando as pessoas falam eu vou à igreja, é até um jeito estranho de falar, porque na verdade você não vai a uma igreja, você vai a um templo, porque o que se reúne é a igreja e não o espaço físico. 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece o coração, os corações, lhe deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, uma coisa que era bem diferente do que a gente entende como igreja, como ajuntamento de pessoas hoje, é que assim, vocês vão perceber que não era uma coisa unilateral, ou seja, como é hoje, vai um pastor ou um pregador na frente e só ele fala, não tem direito a outra pessoa falar, se tiver uma dúvida também não vai ser sanada. É uma coisa unilateral, uma palavra que até gera um insulto. Se você levantar a mão e fizer uma pergunta, tem um insulto na tradição católico-protestante. A pessoa que está ali na frente vai se sentir até menosprezada ou ameaçada, confrontada a falar: espera aí, irmão, depois a gente conversa. E não tinha nada disso no princípio. Todos com ordem, de cada vez, mas todos falavam como era a pregação de Jesus. As pessoas chegavam e perguntavam para Jesus, Jesus não falava: ô irmãozinho, depois você pergunta, agora eu estou falando. Ele prontamente respondia. Então é bem diferente o que era e o que é hoje. Tá? Então Pedro deu uma opinião. E aí continua, que ele estava falando que pela fé, né, sem obras da lei, sem fazer para merecer alguma coisa de Deus, as pessoas alcançam a Cristo pela fé. E aí continua no 12. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Homens e irmãos, ouvi-me. Então,
Pedro falou, depois Paulo e Barnabé falaram, e agora Tiago, o irmão de Jesus, que era assim um ancião muito respeitado pela comunidade, o próprio Joséfo falava, porque além dele ser um cara muito zeloso da palavra de Deus, ele era muito manso, muito humilde e já tinha certa idade. Então a comunidade respeitava muito Tiago. Ele não era um líder assim como se diz hoje um pastor principal, não é nada disso, mas ele era um ancião que tinha uma opinião muito forte, que todo mundo se importava e considerava. E Tiago disse assim, no 14: Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. E aí assim, geralmente, toda leitura de Atos 15 termina no versículo 20. Toda leitura. Por quê? Porque é conveniente. A tradição católica protestante, ela não lê a Bíblia. Lógico que há muita gente sincera de coração. Não quero vir aqui eu fazer o papel de Deus e julgar que todo mundo está perdido, só eu estou salvo. Como é a parte do erro dos religiosos, dos líderes. Eles falam, a minha igreja está certa, o resto vai se perder. Quem pode falar isso se não só Deus? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que os líderes, eles são instruídos e eles aprendem a manipular a Bíblia conforme os seus interesses. Tem líderes de muito bom coração que mesmo que não tem um entendimento pleno da palavra, mas dentro do que entendem, eles seguem e de bom grado, de bom coração. E outros fiéis também, que dessa mesma forma eles seguem. Então assim, por que eles param no versículo 20? Porque até o versículo 20 dá margem e dá muito material, dá armas para eles pautar o argumento no que eles vão falar. Mas ninguém lê o versículo 21, porque o versículo 21, que é o último verso da fala de Tiago, desmente o argumento deles. Então, Tiago fez uma prescrição, que eles o quê? Se abstinha, a opinião dele, né? Que eles se abstivessem da contaminação dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. 4 mandamentos. E aí, o que os pastores geralmente falam? Eles falam que ao gentil, ou seja, ao não-judeu, lembrando, no conceito de hoje, que não tem nada a ver com daquela época, que só 4 mandamentos o gentil tem que observar, que é o quê? Não se contaminar com os ídolos, não se prostituir, não comer nada sufocado e nada com sangue. Feito isso, está tudo certo. Ora, esses, e aí por quê? Por que ele fala isso? Porque ele vai dizer o quê? Que a lei foi abolida. E por que convém dizer que a lei foi abolida? Porque se a lei foi abolida e não existe mais a lei, logo tudo está liberado. E daí eles geralmente falam, Paulo, tudo posso, mas nem tudo me é lícito. E aí se tudo está liberado, dá uma licenciosidade, ou seja, dá uma permissão para que as pessoas sigam a Deus
de qualquer forma. E sendo que elas seguem a Deus de qualquer forma, elas nem precisam mudar o seu comportamento, né? Uma vez que recebe a Cristo, é batizado e é feito um novo homem, uma nova mulher, eles podem continuar na prática do antigo homem ou da antiga mulher. Então, assim, é muito conveniente, é muito fácil reunir um monte de gente. Se você quiser ter um ministério de 5.000 pessoas, é fácil, é muito fácil. Na verdade, é mais fácil do que as pessoas acham. Basta você ter um espaço e você falar tudo aquilo que o povo quer ouvir. Rapidamente você vai ter 100, 200, 300, 500 membros. Agora, se a gente pega a história dos profetas, a própria história de Cristo, a história dos discípulos, eles falaram tudo o que a sociedade não queria ouvir. Por isso eles foram tão impopulares nos seus tempos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, o próprio Cristo, Pedro, Paulo, Tiago. Por isso eles foram tão impopulares, porque eles não falavam o que as pessoas queriam ouvir. Então vamos tomar por base que a lei foi abolida. Por que raios Tiago teria prescrito 4 mandamentos que estão na lei? A saber, aonde? Êxodo 34, do 15 ao 17, vai falar do quê? Da contaminação dos ídolos. Deuteronômios, melhor dizendo, Levítico 17, do 10 ao 16, vai tratar do quê? Da carne sufocada e do consumo de sangue. E Levítico 18, do 6 ao 23, vai falar do quê? Da prostituição, dos relações sexuais ilícitas. Eu digo para vocês, se apenas esses 4 mandamentos o gentil, ou seja, o não-judeu, tem que observar, então vamos pegar essa hipótese que a maioria da tradição católica protestante levanta. Então tá bom, é só isso? É só isso. Bom, então o dízimo não está aí. Então eu não preciso da dízimo. Não, irmão, peraí, não é bem assim. Vá lá para Malaquias 3:10. E, o capítulo 3 de Malaquias. Então o cara falou, mas se está abolido, por que eu vou para Malaquias? Não, mas não é que está abolido. É que algumas partes Deus quis refazer. Não, mas peraí, ou está ou não está. Porque ou a palavra de Deus ela é efetiva e válida na sua completude, ou ela é inválida e integralmente perdida. Vocês concordam comigo? Porque se ela for assim, um catado de entre o que eu quero e vale e o que eu não quero, nem precisa de Bíblia para fazer isso. Nenhum assaltante, nenhum bandido mata alguém e usa a Bíblia. Por que as pessoas, quando querem, de repente, portar uma arma, querem usar a Bíblia? Eu não consigo compreender. Então daí você já pega eles na hipocrisia. Ele fala, não, mas espera aí, não é bem assim. É que essa parte aqui dos profetas não está abolida. Eu estava falando da lei. Então tá bom. Então são só esses 4 mandamentos, de novo? São só esses 4 mandamentos. Bom, então eu posso mentir, porque eu não falo do falso testemunho. Não, irmão, não é bem assim. Então vocês já vão ver que é uma pura hipocrisia, uma coisa assim, deprimente. Por que Tiago, e depois eu vou ler o versículo 21, mas só para vocês entenderem. Por que Tiago, ele prescreveu, ele opinou, ele não falou, vocês vão fazer unilateral, ele opinou 4 mandamentos da lei. Êxodo 34, algumas passagens aí que eu já falei, do 15 ao 17, Levítico 17, do 10 ao 16, e Levítico 18, do 6 ao 23. Esses 4 mandamentos. Por quê? Porque é o seguinte, os gentios sendo não judeus e pagãos, qual que era a prática do paganismo? Consumo de alimentos sufocados, consumo de animais, o sangue de animais, às vezes até bebiam sangue puro de animais. Se banhavam, vocês podem ver a tradição dos vikings, pagãos, os cananeus, egípcios, romanos, gregos,
se banhavam em sangue muitas vezes, tomavam o sangue de serpentes, de aves, de porco, de determinados animais, e também praticavam a prostituição cultural, ou seja, toda, né, a Saturnália romana, a festa, né, os bacanais, a festa de Baco e outras tradições, eles praticavam a prostituição como um ritual religioso, então, de fertilidade, enfim. Então, estes 4 mandamentos, eles já evitariam, juntamente com a adoração de falsos ídolos, né, de ídolos, eles evitariam o principal motivo que distanciou os pagãos, né, os não-judeus, gentios, né, não pagãos pagãos e não-judeus, de adorar a Deus. São esses 4 motivos. Por isso, e apenas por isso, Tiago deu essa opinião de prescrever esses 4 mandamentos. Mas percebam no 21 o que ele fala. Ele estava falando lá: mas escreveres que se abstêm das contaminações dos ídolos no 20. Da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Ao 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e a cada sábado é lido nas sinagogas. Lá no grego, né, vai falar Moisés, gareki, genion, arcaion, kata, poli, tois, querisontas, auton, eike, entais, sinagoga, escatai, pan, sabaton, anagiconomenos. Então, assim, porque, essa palavra porque, que é uma explicação no português, né, o porquê junto, é como se pois, né, no grego ela é gar, ela quer dizer uma continuação da ideia. Exatamente no grego é como no português. Então ele estava fazendo uma explicação, e no último verso, né, na última palavra dele, ele diz assim: porque desde os tempos antigos Moisés tem em cada cidade, nas sinagogas, que é lido. O que ele estava querendo dizer? Que o gentil não tinha como ele observar nada da lei, porque ele não conhecia. Como que alguém pode conhecer? E até aí um dos dilemas em Romanos 2, quando ele diz: quando sem lei age conforme a lei, ele se faz lei para si mesmo. Porque como pode alguém saber de direito, ou saber de matemática, ou saber de enfermagem, se nunca ter lido sobre, ou nunca ter estado numa situação, né, como advogado, ou como enfermeiro, enfim. Não há como. Então isso que ele estava dizendo: calma, eu opino que a esses 4 mandamentos, que são os principais, seja dado um enfoque. E depois, a cada sábado, desde os tempos antigos, todo mundo vai aprender mais, né? E até é muito conformidade que havia já no meio do judaísmo, e o próprio livro de Atos ele diz, de gentios, ou seja, não judeus, que estiveram nas sinagogas junto, né? Eles eram chamados tementes a Deus, né? Que eram o quê? E os próprios evangelhos vão dizer, né? De um centurião romano que tinha grande apreço pela nação judaica. Eles eram não judeus que não eram circuncidados, mas tinham tanto apreço pelas coisas de Deus que parcialmente eles cumpriam e eles se uniam às sinagogas. Nunca foi proibido isso. Tanto em Joséfo, quanto em Filo, quanto no Talmud, quanto na Mishnah, quanto no Tanakh, que é a Bíblia, o dito Antigo Testamento, em nenhum verso proíbe o gentil de se ajuntar ao judeu. Não existe. E de comungar, de congregar, de adorar o Deus de Israel. Pelo contrário, em Isaías 56, 58, 65, 66 e mais nossa, dá para citar a noite inteira, versos da lei dos profetas e dos escritos, eles vão
incentivar, e vão até em certa parte em Isaías 56 dizer que o gentil das nações terá um nome ainda maior do que o dos judeus, querendo dizer assim, muitos gentios terão uma devoção tão grande a Deus que serão mais justos do que os próprios judeus, do que muitos. E o Talmud vai por diversas vezes contar histórias de gentios que foram, tzedek, que foram justos diante de Deus. Então não era proibido. A questão só estava entre uma tradição farisaica, sobretudo da casa de Shammai, que dizia que o gentio primeiro ele tinha que ser circuncidado, depois fazer o mikveh, que é o batismo, não é um batismo, mas é um banho ritual, e já começar a observar todos os mandamentos. E já a casa de Hillel, que era uma casa farisaica, dizia o contrário, mais próximo do que Jesus dizia, os apóstolos, que eles primeiro faziam o mikveh, que é a banhagem ritual, depois se circuncidariam no decorrer do aprendizado. Só que a diferença é que os discípulos não entenderam, assim como Tiago, Pedro e Paulo, que os gentios tivessem necessidade de ser circuncidados. E até é interessante que Paulo diz lá em 1 Coríntios 7,19, ele diz assim, a circuncisão nada é, e a incircuncisão é nada, mas o que é válido é a guarda dos mandamentos de Deus. O que quer dizer? Ele estava não anulando tudo, apenas dizendo que a circuncisão ela não tem validade prática para salvação nenhuma. Aquele que fosse encontrado circunciso, que se mantivesse, tanto o gentil quanto aquele o judeu, quanto o gentil que foi obrigado a se circuncidar, que se mantivesse a circuncisão. Porque já existia, o próprio Lúcio e outros escritores latinos de medicina, eles já descreviam no século I cirurgias do prepúcio colocado de volta. Gente que não tinha e eles faziam métodos cirúrgicos para voltar a pele sobre a glande. Então já existia. Ele falou, não, quem está circuncidado, que isso também ninguém fala, não precisa voltar a sua circuncisão. E quem está incircuncidado na carne, que se mantenha, porque ele entendia isso como um mandamento carnal. E o Filo de Alexandria também, um judeu do século I, que vivia na diáspora, em Alexandria. Então, esse era o entendimento comum. E aí eles iam aprender mais da palavra e se ajuntar, como os daqueles da Ásia Menor. Então era esse o ponto. E no 22, para a gente fechar, então, e diante, então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens entre eles, enviá-los com Barnabé. Então assim, Tiago falou uma coisa, e aí em comum acordo, eles aceitaram o que Tiago falou. Paulo, Barnabé e Antioquia, e a saber, Judas chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles, escreveram o seguinte, os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios, que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós, quem eram eles? Da seita dos fariseus, vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardai a lei, como Paulo fala em Gálatas 2:3. Ele diz, se vocês forem circuncidados, vocês vão ter que guardar toda a lei. Ele fala lá, é o mesmo sentido aqui, só que ele não usa esse termo, O escritor, Lucas, usa outro termo, a lei como a unidade. Não lhes tendo nós dado o mandamento, parecei-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens, enviá-los
com os vossos amados Barnabé e Paulo, e homens que já expuseram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavra, vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que já estavam na lei, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem fazeis se vos guardastes, bem vos vá. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia, e ajudando a multidão, entregaram a carta, e quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram, né? Então a mesma prática, começou um falando e depois outro falou, e confirmaram os irmãos as palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos deixaram voltar em paz para os apóstolos, mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros, ensinando que a cada sábado eles iam aprendendo mais, como vai falar em Atos 17, 18, 19, 20, é a própria história da igreja de Deus. 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades, em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo pareceu razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, para a gente fechar, o que acontece? Onde erraram os pais da Igreja Católica, lá no século 2, 3, 4 e em diante? Eles criaram tamanho asco, tamanho ódio, tamanha beligerância, tamanha oposição ao judeu, que eles começaram a propagar que Jesus tinha abolido a lei. Só que isso é uma mentira, porque o próprio Jesus falou em Mateus 5, 17, 18, em Lucas, em Marcos, em João, e depois os apóstolos em Atos, as cartas de Paulo, enfim, todo o dito Novo Testamento que não foi abolido, como o próprio Paulo falou em Romanos 3,31, Romanos 8,2, Romanos 7, Romanos 6, primeira e segunda carta de Coríntios, Gálatas. Só o adendo de Paulo é que as pessoas não poderiam ser salvas pelas obras da lei, ou seja, fazer para merecer. É como se você fizesse assim, eu não menti, então eu mereço de Deus alguma coisa. Paulo falou assim, não, ninguém merece nada de Deus, porque todos pecamos. E o que é pecar? Transgredir a lei, como em 1 João 3, 4 já diz. Então, essa mentira que criaram sobre Jesus pautou séculos e séculos e quase 2 milênios de entendimento errado da Bíblia. Alguns vão falar, então vamos fazer da lei, guardar a lei inteira. Lembrando que nem ninguém consegue guardar a lei inteira, 613 mandamentos, porque alguns mandamentos nem são possíveis mais, como por exemplo o sacrifício, não tem templo, não tem sacerdócio, como vai fazer? Então assim, não é isso, não é legalismo que a gente está falando. E muita gente estão falando hoje dessa comunidade messiânica, né, judeus messiânicos, que você tem que guardar a lei inteira para você ser salvo. Voltando à prática dos fariseus. E o outro vai dizer o seguinte, é muito extremo, as pessoas entendem Deus muito extremo. Daí o outro vai dizer totalmente o oposto. Não, aboliu tudo. E não é nada disso.
não foi abolido nada, porque Isaías 48 diz que nada passará, Jesus disse que nem uma vírgula, nem um tio passará. Só o que é entendido? Que o gentil, hoje, sobretudo, que tem a Bíblia, não tem desculpa. Conforme ele é salvo pela graça, através da fé, sem merecer, eu sempre costumo dizer, a graça é de graça, mas não é de qualquer jeito. A gente é salvo de graça. Graças a Deus, porque em nome de Jesus, que é quem oferece os méritos para que a gente seja salvo. Mas imagina se eu digo que estou salvo e sou um assassino. Não, eu estou salvo em Jesus Cristo. Eu matei um cara ontem, mas estou salvo. Não perco minha salvação. Eu vou matar um cara hoje, mas Deus está em mim. Quem pode dizer isso? Se eu estou transgredindo conscientemente, como que eu posso dizer que eu estou salvo? Uma vez salvo, sempre salvo. Pera lá, amigo. Se você não seguir os passos de Cristo, o que quer dizer discípulo, servo? Quer dizer escravo. Doulos no grego, eved no hebraico, quer dizer escravo. Quando a gente diz que é servo de Cristo, a gente nada mais quer dizer que a gente é escravo de Cristo. E ele diz lá em Mateus e Marcos, em Lucas e em João, que aqueles que seguem o que eu faço, esses vão herdar o reino de Deus. Aqueles que seguem o que eu sigo. Então a gente tem que seguir a Cristo. E para seguir a Cristo, a gente já está salvo, porque a gente aceitou. Só que a gente tem que se pautar na Bíblia. Então não há nada, não há uma lei, né? O próprio Êxodo vai dizer, 12 lá, que há uma lei só para o estrangeiro e uma lei só para o da terra, para o judeu, né? O israelita. Não é pela lei que a gente é salvo, mas o parâmetro é o mesmo. Aí um espertinho vai dizer, mas e a circuncisão? Na carne, ela nem é da época de Moisés, porque a circuncisão ela não foi dada no Sinai, ela foi dada a Abraão. O próprio Jesus falou isso. Vocês circuncidam um menino ao 8º dia no sábado, mas nem foi Moisés que deu, foi Abraão. Então, Deus deu a Abraão. Então, o conceito da circuncisão, ele é espiritual. Como Deuteronômio diz na lei 10:16, Jeremias 4:4, que o que vale é a circuncisão do coração. Seja homem, seja mulher, porque não existe circuncisão para mulher, o que vale é o coração. Porque se valesse a carne, Paulo diz, a mulher, por exemplo, ou o gentil estava perdido, porque eles não se circuncidam. Então não é isso. Não é guardar para receber a Deus, mas porque Deus te aceitou, a gente quer agradar o nosso Pai, sendo como? Escravos dele. E o escravo, quando o Senhor diz ao escravo, faça isso, o escravo não tem escolha. Ele não fala, não, peraí, não é bem assim. Ele simplesmente faz. Porque, como o Deuteronômio 11 diz, diante de ti eu coloco bênção e maldição. Se você, né, a gente tem, estando salvo, segue a Deus conforme a palavra, bênção. Não como um prêmio, mas simplesmente porque Deus é fiel em todo o tempo, Ele não erra, Ele não é homem, né? E Ele abençoa a pessoa, não porque ela merece, mas porque Ele é fiel. E se a pessoa está, né, sempre firme, sempre tentando, por mais que ser fiel para agradar o seu Senhor, que diz, não vos chamo mais de Senhor, mas de amigos, o seu maior amigo, que é Jesus, ele dá bênção. Se você sabe da palavra e está transgredindo, é maldição, porque Deus não é infiel, da mesma forma. Então, amados, trouxe esse capítulo 15 para vocês entenderem que as próprias igrejas da Ásia Menor foram fiéis aos mandamentos de Deus, sem praticar a circuncisão na carne, e nem por isso eles disseram que Deus errou ou que Deus aboliu alguma coisa. Porque se Deus aboliu, Ele errou. E eu não vou seguir um Deus que erra. Como dizem, Jesus quebrou o sábado, Jesus quebrou a lei, Jesus quebrou. Se Ele quebrou, era pecador. Então esse não é o Jesus que eu quero seguir. Eu quero seguir o Jesus perfeito, que nenhuma vírgula se esqueceu e nenhuma vírgula Ele pulou
ou quebrou. Então que a gente saiba que, estando em Cristo, pela graça dele, a gente tem que viver mais em conformidade com a palavra que a gente puder, porque a gente vai ser cobrado no último dia. E no último dia que a gente chegue irrepreensível. Todos somos pecadores, ninguém é melhor que ninguém. Mas que a gente não vai chegar lá pela carne. Eu sou judeu, então estou salvo. E nem sou gentil, estou perdido. Mas pelas nossas obras, pelos frutos conhecerei. Então, se atentem. Não dê ouvidos para esse falso evangelho, nem para o abolicionista, nem para o legalista. Mas leiam a Bíblia, creiam em Cristo, que Ele vai mostrando o caminho, iluminando as Escrituras, que é o que a gente tem feito, pedido, para que na hora da volta dele, que a gente aguarda, a gente esteja de pé. É o que a gente pede e ora sempre, em nome de Jesus. Amém.